Mas, lembrando aqui o vosso conterrâneo, o poeta Mário Quintana, em tantas importantes reflexões poéticas sobre o cotidiano da vida humana, ele, certa vez, ele afirmou que ser jovem é um defeito que o tempo corrige. Mas, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, eu tenho me valido do mandato que me foi delegado pelos capixabas e no exercício do mandato de senador da República, tenho procurado compreender e tenho procurado exercer aquela, dentre as tantas atividades importantes das nossas prerrogativas, que é a defesa dos nossos estados, os estados federados brasileiros. O Senado, ele é a casa que estabiliza as relações federativas em nosso país. Aqui no Senado, cada um dos nossos estados tem 3 representantes. Há, portanto, uma igualdade de condição na representação dos nossos estados, não havendo qualquer distinção em relação à sua importância política, à sua importância econômica, à dimensão da sua população, entre tantos outros critérios. Aqui no Senado, os 26 estados mais o Distrito Federal, eles exercem os seus mandatos, as suas representações, portanto, em igualdade de condição. O Senado é, portanto, a casa da unidade nacional. E nós temos aqui um conjunto cada vez mais relevante de temas que diz respeito ao conjunto dos estados brasileiros. Nós estamos na antessala de um tempo que poderá, e eu torço e trabalharei para que possa ser muito virtuoso na construção de políticas e de ações que possam fortalecer os nossos estados, que possam fortalecer as nossas cidades e os nossos municípios, que tenham como objetivo o fortalecimento da Federação Brasileira. Ao final do processo eleitoral das cidades brasileiras, um conjunto de temas e de agendas estarão chamando a atenção por sua capacidade de impactarem positivamente a qualidade da federação que nós estaremos edificando, que nós estaremos construindo nesse tempo de tantas incertezas. Um desses temas diz respeito a uma, pelo menos a meu juízo, a uma falsa verdade, a uma desmistificação que precisa ser feita. O nosso país, ele se construiu ao longo da sua história com muitas deformações, com muitas desigualdades, com muitas distorções. Em função de sermos um país continental, em função da característica dos nossos estados, o que acaba sinalizando e desenhando um país, se ao mesmo tempo com muitas contradições, também com muitos potenciais, com muita vocação em cada uma das nossas regiões. E ao longo dos últimos anos, nós vimos intensificar-se no Brasil a necessária busca de alternativas para o nosso desenvolvimento regional. Os nossos estados, dentro daquilo que é premissa na Federação Brasileira, ou que deveria ser na prática, que está diretamente relacionado à autonomia dos estados, dos nossos estados, em buscarem os seus caminhos, as suas alternativas e as suas oportunidades. Foi assim que, ao longo de anos, os estados estabeleceram entre si uma competição fiscal
que depois foi confundida com aquilo que se chama hoje, de maneira leviana, de guerra fiscal. Há, portanto, a necessidade de nós recolocarmos esse tema no seu eixo, de nós, como disse aqui, desmistificarmos essa falsa verdade de que os incentivos fiscais, eles são um mal em si mesmo. Os estudos os mais robustos, os mais consistentes, feitos por entidades e instituições da maior credibilidade e reputação, atestam que a competição fiscal entre os estados brasileiros, ela é saudável. O que precisamos é de uma adequação, de um marco legal que possa impedir que a competição fiscal possa evoluir para uma guerra fiscal, em que a atração de investimentos a todo e qualquer custo, isso sim, não interessa ao conjunto dos estados brasileiros, portanto, não pode interessar ao país. E eu trago, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um artigo que me pareceu, pelo brilho, pela clareza, pela consistência, pela capacidade de síntese, uma belíssima reflexão nesse tempo em que nós estamos aí discutindo distribuição de royalties, em que nós estamos discutindo a necessidade de novos critérios para o Fundo de Participação dos Estados brasileiros. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal consagrou que a atual distribuição é inconstitucional, abrindo, portanto, prazo para que o Congresso Nacional, em 2 anos, pudesse edificar uma nova regra, uma regra que pudesse guardar vínculo com aquilo que a Constituição determina. Portanto, até dezembro de 2012, o Congresso Nacional precisa edificar, precisa construir uma nova proposta, e nós sabemos o quanto esse debate será um debate cheio de conflitos, porque a equação é uma equação que seguramente vai fazer com que alguns estados ganhem, outros estados estejam eventualmente perdendo. Nós estamos com uma comissão de juristas aqui na casa que deverá apresentar nos próximos dias uma proposta. Eu sou autor de uma proposta que tramita na casa, um conjunto de outros colegas também tomaram a iniciativa, mas o fato objetivo é que nós não definimos ainda um rito adequado e necessário para que matérias como essas possam, de fato, ser prioridades para o Senado Federal, para o Congresso Nacional, por conta dos seus impactos. A decisão do Supremo em relação ao Fundo de Participação, é claro, é cristalino. Se até dezembro nós não fizermos, e nós perdemos um tempo que é absolutamente sagrado, o que acontecerá é que os nossos estados não receberão mais transferências do Fundo de Participação dos Estados, que em 2012 deve representar um conjunto da ordem de 50 bilhões de reais. Eu não falo aqui em relação ao meu estado. Esse fundo, ele é importante para o meu estado, mas ele não representa sequer 2% da arrecadação do meu estado. Mas eu não posso, não é correto, não é honesto que eu venha para o Senado, ainda que legítimo, trabalhar apenas o interesse do meu estado. Eu tenho a obrigação republicana de trabalhar o conjunto dos interesses dos estados, até porque diversos estados da federação têm no fundo de participação 40%, 50%, 60% da sua receita. E nós poderemos estar diante de um colapso na arrecadação e na receita de muitos estados. Eu tenho chamado a atenção do Senado para a necessidade de nós priorizarmos esse tema. Estamos agora saindo de um processo eleitoral em que nós não conseguimos ser vitoriosos nessa tese, mas eu espero, sinceramente, senadora Ana Amélia, que a partir da semana que vem o Senado Federal possa, de fato, adotar uma iniciativa absolutamente célere pela consequência, tá certo, dessa inércia que poderá produzir um extraordinário prejuízo para os estados federados. Evidentemente
que existem vozes trabalhando para que o Supremo Tribunal Federal possa dilatar esse prazo. Mas o tempo do Senado e o tempo do Congresso precisa ser o tempo da vida real das pessoas, das necessidades cotidianas e rotineiras dos brasileiros e dos nossos estados. Daí porque a necessidade de nós acelerarmos esse debate, encontrarmos um rito próprio, como fizemos aqui em outras votações, como o Código Florestal e etc., para que esse tema possa, até o final de dezembro, ser votado. Eu acho que essa é uma tarefa dificílima, mas eu acho que nós não podemos fugir a essa responsabilidade. Mas ouço com prazer a eminente senadora Ana Amélia. Caro senador Ricardo Ferraz, eu fico feliz com o pronunciamento de Vossa Excelência, que ocorre um dia depois de, nesta casa mesmo, no auditório Petrônio Portela, quase 2.000 prefeitos municipais, eu diria de chapéu na mão, vêm de novo reclamar a repartição, no caso dos municípios, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é exemplo do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. Vossa Excelência lembrou que, em alguns estados brasileiros, esse FPE representa 60% da receita. Em grande parte, ou na maioria dos municípios, ele representa a principal e única fonte de receita desses municípios, de até 5.000 habitantes. A federação precisa ser rediscutida aqui nesta casa, urgentemente. E eu fico feliz de Vossa Excelência, um jovem senador, estar agora empenhado, como tantos outros colegas, na discussão dessa matéria. A questão dos incentivos fiscais talvez seja um pano de fundo, a guerra fiscal, para toda essa complexa negociação, esse entendimento, esse debate. Mas um incentivo verdadeiro que o empreendedor precisa não é necessariamente a desoneração fiscal de um Estado. Ele precisa de segurança jurídica, ele precisa de um ambiente favorável, de uma logística eficiente e de um custo operacional bom. Então, isso tudo poderia dispensar a concessão daqueles incentivos que digamos, a desoneração que o Estado faz com doação de terreno ou com benefício do ICMS para o empreendimento que se instala no Estado. Então, são compensados por eficiência de estados que, melhor do que outros, souberam administrar bem a sua situação. Penso que o seu estado, o Espírito Santo, viva uma realidade positiva em relação à sua gestão e ao seu próprio desenvolvimento. Mas essa temática de pacto federativo, da nova relação, é fundamental e obriga a esta casa a rever também os procedimentos de nós votarmos matérias relevantes, como é o caso de emendas constitucionais ou de uma discussão desse debate. Parabéns, senador Ricardo Ferraz. Estou junto com Vossa Excelência nessa empreitada e nesse grande desafio. Senadora Ana Amélia, o tema incentivos fiscais, ele não é novo em nossa República. Rui Barbosa, o guardião da Federação Brasileira, já dizia, no início do século XIX, que não é possível tratar de forma igual os desiguais. A realidade brasileira impôs, até por ausência de uma política nacional de desenvolvimento regional, que os nossos estados, que os nossos governantes, que foram legitimados pelo voto popular, pudessem buscar alternativas. A competição, ela se estabelece em qualquer federação, nos Estados Unidos, na Europa. O problema não é a competição, é o equilíbrio, são regras viáveis. Vejamos aqui o que escreveu recentemente o professor Delfim Neto a respeito dos incentivos fiscais no Brasil. É preciso reconhecer que nos últimos 30 anos, a política de desenvolvimento regional do governo federal produziu resultados pífios. Para ilustrar esse fato, basta observar a baixíssima proporção da renda per capita do Nordeste na comparação com a renda per capita nacional. Hoje é de apenas 46%. A virtual retirada da União, da promoção do desenvolvimento regional, combinada à redução de recursos fiscais disponíveis, abriu espaço, na realidade, mais do que abriu espaço, compeliu, induziu a que estados assumissem a iniciativa
de atrair novos investimentos aos seus espaços territoriais e, assim, tentar alterar as suas condições de competitividade. Para isso, um instrumento privilegiado que os Estados detêm, se não único, é a concessão, sim, de incentivos de ICMS. Espremidos entre o reclamo de progresso da população que os elegeu, de um lado, e a virtual impossibilidade de aprovação de incentivos no CONFAS, de outro, os governadores optaram de forma generalizada a buscarem o primeiro caminho na ausência de alternativa. Porque as regras que o CONFAS estabelece são de 1975. Um tempo em que os secretários estaduais de Fazenda eram basicamente determinados pelo governo federal, porque também os governadores eram indiretos. Então, imaginar que uma regra, numa complexidade como essa, possa prevalecer, é um equívoco muito grande. Então, na ausência de um ambiente que pudesse produzir segurança jurídica e viabilidade... Me permita, antes que o senador saia, me permita uma parte... O que está aqui nos visitando, o ex-senador, sempre inesquecível, Sebastião Bala Rocha, e hoje deputado federal, que está aqui com seus convidados. Desculpe a interrupção, mas eu quis fazer uma homenagem ao nosso senador. A interrupção é merecida e justificada, e é com muita alegria que nós recebemos aqui o nosso sempre querido senador. A principal crítica à prática de incentivos fiscais pelos estados, apelidadas com o nome aterrorizante de guerra fiscal, na literatura da década de 90, focou corretamente na possibilidade de que, levada ao extremo, ela provocaria o desarranjo da finança pública federal, prejudicando assim toda a população brasileira. A crítica, então, procedente ficou superada com o advento da liquidação dos sistemas financeiros estaduais e da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001, potentes instrumentos de prevenção de atos irresponsáveis por parte de gestores públicos descompromissados com o equilíbrio das finanças públicas. Não por acaso, ouça e observe, senadora Ana Amélia, não por acaso, desde 2001, estados e municípios nunca mais deixaram de registrar superávit primário em suas contas fiscais. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela impôs limite às irresponsabilidades e inconsequências fiscais no passado. Outra frequente observação maliciosa é a da concorrência desleal. Ao conceder incentivos, um Estado estaria criando condições favorecidas em detrimento de outros Estados. Esse raciocínio pressupõe que todos os Estados estavam inicialmente em condições iguais e que foi a concessão do incentivo que desequilibrou a equação a seu favor e em prejuízo dos demais. Ora, no caso brasileiro, a premissa não é verdadeira, pois, como se sabe, havia e há fortes e persistentes desequilíbrios regionais. São os incentivos que corrigem esses desequilíbrios, impondo uma melhor condição de competição entre nossos estados na atração de investimentos que geram desenvolvimento e oportunidades. Quando o incentivo é concedido por um estado menos desenvolvido, ele está geralmente tentando restabelecer o equilíbrio socioeconômico regional e não o contrário, ou seja, é um incentivo, assevera o professor Delfim Neto, é um incentivo fiscal que corrige o desequilíbrio. No caso específico do ICMS, discussões recorrentes têm focado a tributação do comércio interestadual, para o qual o Senado Federal definiu um engenhoso sistema de repartição de receitas entre os estados de origem e destino, com duas alíquotas, de 12,7%
dependendo do sentido do fluxo desse comércio e da região. Ao privilegiar de forma simples e automática os estados menos desenvolvidos, esse sistema constituiu, na realidade, um instrumento bastante conveniente de desenvolvimento regional. Assim, ao propor mudanças no sistema tributário, é preciso atentar para esse fato singelo e cuidar para não desmontá-lo, sem substituí-lo por outro que atenda ao mesmo objetivo. E aqui eu chamo a atenção, meu caro presidente Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, para a proposta de súmula vinculante 69, em curso no Supremo Tribunal Federal. Esta súmula vinculante o que propõe? Desarmar todo o sistema de incentivos fiscais que foi até aqui concedido sem autorização do CONFAS. Por que sem autorização do CONFAS? Porque a realidade do CONFAS, ela se tornou no tempo absolutamente inadequada, porque exige unanimidade. Portanto, nós estamos na antessala de vermos todos os nossos incentivos fiscais serem desmontados. Como que o nosso queridíssimo estado do Rio Grande do Sul, né, conseguiu levar um conjunto importante de investimentos do setor automotivo? Por que que uma fábrica sai de São Paulo para buscar a Paraíba, para buscar o Rio Grande do Norte, para buscar o Rio Grande do Sul, para buscar a Bahia, se não houver esse tipo de incentivo? Portanto, esse incentivo, esse conjunto de incentivos, não confundindo aqui competição fiscal com guerra fiscal, os excessos precisam ser coibidos e precisam ser responsabilizados. Nós podemos, como no velho ditado, jogar a água da banheira fora, suja, mas não podemos jogar o bebê. Nós precisamos preservar e precisamos considerar as conquistas que esses incentivos proporcionaram ao conjunto da população brasileira e ao conjunto hegemônico dos nossos estados. Convém coibir potenciais abusos, colocando-se limites bem definidos ao poder de concessão de incentivos. Essa é mais uma razão para uma conveniente regulamentação da matéria que, por muito atrasada, está a reclamar urgência. Há evidências empíricas suficientes a mostrar os efeitos positivos da política de incentivos para as regiões menos desenvolvidas. Até os mais ferrenhos críticos dos incentivos estaduais admitem que eles promoveram alguma forma de desconcentração da atividade econômica ao longo do território nacional, processo que deve ser do interesse de todos e merece ter continuidade. A grande questão é como fazê-lo de modo a reduzir os conflitos atuais, retirando-os do judiciário para o campo de um grande acordo ou uma grande negociação política, de modo a impedir isso que nós estamos vendo acelerar-se na República Brasileira, que na omissão do Congresso Nacional, na omissão do Senado, nós estamos assistindo à judicialização das prerrogativas do Congresso Nacional. Ou seja, o Constituinte consagrou que nós deveríamos regulamentar uma série de mudanças. Não fizemos. Aí o Supremo faz, e o faz com razão, na ausência do ativismo parlamentar do Congresso Nacional. Para acabar com a chamada guerra fiscal, não basta simplesmente retirar dos estados a capacidade de conceder incentivos, como pretendem algumas propostas atualmente em debate, sob pena de produzirmos tão somente um aumento da carga tributária e reconcentração do desenvolvimento econômico que não pode interessar a nenhum Estado, a nenhum brasileiro. É preciso também garantir a restauração de uma verdadeira política de desenvolvimento orientada para a redução das disparidades entre as regiões. E isso requer um modelo novo de cooperação federativa. Não há nenhuma razão para que tal política seja
monopólio da União. E aqui o professor Delfim Neto chama a atenção para essa que é uma tendência nacional de concentração de poder político, de concentração do poder econômico em torno de Brasília, quando nós deveríamos estar trabalhando na linha de nós transferirmos poder econômico, transferirmos poder político e melhorarmos a capacidade e o controle social, para que a eficiência pudesse se fazer valer no dia a dia do cidadão brasileiro. Ao contrário, uma boa política de desenvolvimento regional não pode prescindir da participação ativa de todos os entes federados, articulados e coordenados pelo governo federal. Um aspecto pouco explorado nesse debate é que não é possível, numa verdadeira federação, retirar todo o poder de tributar de suas unidades, e que não há motivo para impor uniformidade a não ser nas relações entre elas. Por que razão um Estado ou um município bem administrado, que cuida adequadamente dos seus habitantes, não pode tributar menos ou usar seus recursos dando subsídio à instalação de novos investimentos, se esses mesmos municípios estão limitados, felizmente limitados, à lei de responsabilidade fiscal, à lei de crime fiscal, se são estados que estão saudáveis? Se esses estados e municípios estão saudáveis, se eles estão administrando com consequência e com visão, eles precisam ter o direito, até porque a autonomia dos entes federados é regra pétrea, é premissa da Federação Brasileira. E a submissão de um ente ao outro é que faz anualmente essa marcha das nossas prefeitas e prefeitos virem a Brasília com o chapéu à mão, se submetendo a tudo quanto é tipo de imposição. Isso não faz e não tem o menor sentido. É contra isso que eu entendo que o Senado Federal, por ser o Estado que representa a Federação Brasileira, que representa os Estados federados e os entes, precisa, de alguma forma, no bom sentido da palavra, se rebelar e justificar o seu espaço constitucional e de responsabilidade com o cidadão brasileiro. O processo de competição não é suficiente apenas para os mercados. Seria muito bom poder aplicá-los também aos entes federados. Portanto, essa é uma reflexão que eu julgo merecer a atenção do Senado, por isso peço, senhor presidente, para que nós possamos constar, não é, esse artigo publicado pelo ex-ministro, pelo professor Delfim Neto, porque coloca clareza, coloca brilho e me parece uma pessoa absolutamente insuspeita, porque naquele momento, naquela conjuntura, foi quem organizou todo esse sistema. Mas isso em 1975. Se essa realidade valia para aquela conjuntura, para os dias de hoje não vale mais. E se faz necessário que nós possamos fazer essa revisão, mas fazer essa revisão sem paixão. Não há como nós debatermos isso no mesmo ambiente que debatemos aqui a questão dos royalties. Porque não é criando conflito entre os estados, muito pelo contrário, é criando uma grande solidariedade federativa que nós estaremos construindo um conjunto de políticas e resultados para cada um nesses estados. É nessa expectativa, é nessa dimensão que eu espero que o Senado da República possa, de fato, concentrar as suas energias nos meses que se seguem, porque nós vamos ter uma agenda muito carregada, uma agenda muito complexa, e nós vamos ter que fazer esses enfrentamentos. Mas ouço de novo, com muito prazer, a senadora Ana Amélia. Eu não pude me furtar, meu caro senador Ricardo Ferraço, a voltar a fazer o aparte a Vossa Excelência pela autoria do artigo trazido a Vossa Excelência para começo de debate sobre esse tema. Porque, primeiro, tenho um grande apreço, uma admiração enorme pelo ex-ministro, professor Antônio Delfim Neto.
eu penso que é uma das melhores cabeças que nós temos no país. E quando ele faz essa autocrítica, ele mostra a sua grandeza e a sua capacidade nessa análise tão preciosa de uma realidade para outra realidade. E realmente sugere o caminho que esta casa precisa, deve e não pode abrir mão da responsabilidade tomar necessariamente nessa questão. Ele é extremamente didático no esclarecimento que faz, e eu fico muito feliz de Vossa Excelência ter usado a argumentação desse nosso grande mestre Delfim Neto para abrir esse debate nesta casa. Tomara que esta brilhante forma de ver e de apresentar a discussão do nosso querido Delfim Neto, que foi do meu partido, agora do seu, eu lamento muito ter perdido essa cabeça brilhante, que nós possamos ter como base esse argumento trazido para ele sobre a questão da unanimidade do CONFAS e de todas as outras questões que se referem ao desenvolvimento regional em nosso país. De fato, aí não há nenhuma questão a ser discutida, porque parece que a racionalidade está tão forte nisso que querer discutir, questionar os argumentos usados por ele seria uma perda de energia e uma perda de tempo. Parabéns e endosso a solicitação de transcrição nos anais do Senado desse brilhante artigo. Senador Ricardo Ferraz. Concluindo, senhor presidente, minha caríssima senadora Ana Amélia, senhoras senadoras, senhores senadores, na prática, o que estamos defendendo é a construção de um modelo que incentive a competição fiscal. A competição a partir de regras claras, viáveis, factíveis, que possa preservar a autonomia dos Estados federados, sabe, retirando este papel de humilhação, essa é que é a verdade, em que estão submetidos, eventualmente, os nossos governadores, os nossos estados e os nossos municípios, por conta de uma distorção, não é, que no tempo já se revelou absolutamente carcomida e defasada. Agradeço, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Cumprimento ao senador Ricardo Ferraz pelo seu pronunciamento, brilhante como sempre, e quero também me somar à sua posição, dizendo que se a casa não vota, o Supremo decide. Vossa Excelência está dando um alerta à casa tem que votar. Eu fui constituinte, e Vossa Excelência lembra bem, lá nós deixamos inúmeras matérias que dependeriam de leis complementares, né? O mesmo de leis ordinárias. Agora, se a casa não vota, o Supremo decide e muitos reclamam. Eu tenho a mesma posição de Vossa Excelência. Se a casa não decide, que bom que o Supremo decida, as regras ficam claras. Parabéns pelo pronunciamento. A consequência da judicialização de todo esse processo é o enfraquecimento da política, quando, na verdade, a política precisa ser defendida, valorizada, não confundir aqui política com politicagem.